Eu sou sapatão com muito orgulho. Isso não é só a minha vivência, né? Isso é também o meu trabalho. Eu faço filmes queers, eu tenho uma pesquisa queer, uma pesquisa da comunidade LGBT, uma relação com a comunidade. Eu tenho muito carinho por isso. Mas isso não é tudo que eu sou, né? Eu tenho uma carreira, eu sou atriz, eu tenho milhões de outros trabalhos. Mamilos, mamilos, mamilos. Mamilos. Mamileiros e mamiletes, sejam muito bem-vindos ao Mamilos, o nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer e hoje estamos com Bruna Lismayer com a gente, uma pessoa deliciosa que vocês vão adorar conhecer mais um pouquinho, mas antes, um minutinho para os reclames do Plim Plim. Ô Ju, e eu que quase perdi uma viagem por causa dos meus cachorros. O que aconteceu? Eu fui deixar no hotelzinho, eles pediram um certificado de proteção contra parasitas. Imagina se eu não tivesse, ia melar tudo. Eu falo que no Mamilos a gente aprende coisa que muda a vida, porque todo mundo já sabe que para cuidar bem do cachorro tem que oferecer alimentação balanceada, dar vacina em dia, brincar muito. Só que eu acho que prevenção contra sarnas, pulgas, carrapatos e vermes escapa um pouco do nosso radar. Pois é, só que é um risco real e é por isso que é essencial manter a proteção em dia. Tem que cuidar, mas pode ser fácil. O NexGard Spectra é o único antiparasitário oral 4 em 1. Um tablete por mês e pronto. O melhor é que o tablete é sabor carne e aqui em casa os cachorros nem percebem que é remédio. E melhor ainda, tem promoção. Então escaneie o QR Code aqui no episódio, usa o cupom 20NexGard na Cobase e garanta até 25% de desconto. Só não esquece de contar sempre com a orientação de um médico veterinário que seja da sua confiança. NexGard Spectra é outro nível de proteção. Voltamos e vamos falar um pouquinho aqui dela para dar aquela introdução charmosa. O corpo da atriz não é só uma presença em cena. É ferramenta, território e muitas vezes também uma trincheira. A cada personagem, a Bruna carrega marcas de desejo, de violência, de afeto e de luta. No palco, nas telas ou na novela, o corpo é sempre político. Ele traduz histórias coletivas, provoca imaginários, tensiona preconceitos. A Bruna construiu a sua carreira nesse lugar de fronteira. De linda, a jovem autista em amor à vida, até uma paciência selvagem me trouxe aqui, que percorreu festivais internacionais. Os seus trabalhos são atravessados por temas que ampliam debates sociais. Agora, ela estreia na HBO Max em Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente. Série que revisita a epidemia de AIDS nos anos 80 para falar de solidariedade, risco e resistência. Hoje, a gente vai conversar sobre esse corpo político que ela empresta aos personagens e também o corpo da atriz, da torcedora, apaixonada pelo futebol feminino, da artista que quer contar novas histórias. A Bruna, quando ela vem ao Mamilos, a gente fica... Vai falar do quê, né? Porque é tanta possibilidade de conversa que a gente fica tentando escolher, falar um pouco de cada coisa, porque realmente é uma pessoa muito multifacetada. Bruna, seja mais uma vez bem-vinda ao Mamilos. Obrigada, gente. Que introdução linda. Obrigada. Bom, quando você esteve aqui, foi num programa sobre autoestima. Você falou frases que reverberam até hoje pra gente. A audiência falou muito sobre isso. Então, olha como o tempo passa rápido. Já tem quase 3 anos. Uau. Aí, eu vou te fazer a pergunta de novo. Quem é você na fila do pão depois de 3 anos? Acho que eu continuo sendo... Eu não sei o que eu te respondi na época, mas acho que eu continuo sendo uma garota do interior com fome de comida e de mundo. Bom, né? Bom, gosto fome é bom, disso, gosto. fome é bom. Você começou cedo na TV e hoje você tem mais de 30 trabalhos no cinema. Uma assim, né? Labuta. Né? Como é que a gente fala? Considerando cinema, teatro e televisão, desculpa. Quando você olha pra essa trajetória, como que você se sente? Muito grata, muito feliz. Achei que ela fala muito cansada. Exausta. Um pouquinho cansada. Mas muito feliz e
E acho que sempre naquele esforço de reconhecer, esse esforço de olhar pra trás e falar, puxa, já tem um caminho até aqui. Fique feliz com o caminho que você tem, né? Há muito o que construir, tem muito o que você quer fazer. A vida tá acontecendo, mas eu de vez em quando me esforço de olhar e falar, puxa, mas a vida já tá acontecendo, né? Já tem muita coisa bonita que aconteceu. A cada trabalho que você vai enfrentar uma proposta nova, você olha e fala, não, você dá conta, afinal você já fez isso. Você tem esse costume de se relembrar? Eu tenho pessoas que me relembram isso. Vozes amigas. Porque sempre tem um momento de crise que eu falo assim, impossível, por que eu aceitei fazer isso? Eu não vou conseguir, eu não sei fazer, eu não tô pronta, eu não tenho ferramentas o suficiente. Aí vem alguém que já acompanhou esses 10, 15 anos de processo e fala, você sempre passa por esse momento, daqui a pouco ele vai mudar. Ah, tá, então tá. Eu gostei muito de você na primeira fase do Pantanal, assim. Eu amei Cara, fazer. como se entregou muito naquele personagem que podia ser só antipática. E de repente ela tinha tantas camadas, ela tinha um desejo tão grande de ser livre, mas ao mesmo tempo de viver uma paixão muito intensa, ter um pouquinho seu ali. E tão loira, né? Tão cabelão loiro ali. Eu acho que tem, mas tem de muitas mulheres que eu conheci, muitas mulheres da minha família, muitas mulheres de uma pesquisa que eu fiz lá no Pantanal, enquanto a gente estava lá, de pessoas que estavam um pouco presa nas suas condições. Ou porque moravam no meio do Pantanal muito longe, ou porque moravam em Corupá, na minha cidade natal, como mulheres da minha família, e não conseguiram escapar desses territórios, assim, dessas contenções. Então, eu lembro que várias vezes antes de entrar em cena, quando eram cenas importantes, eu falava baixinho pra mim mesmo o nome de todas essas mulheres. Porque é uma realidade muito feminina, né? Eu queria estar em outro lugar, eu queria ter outro... Bom, é uma realidade muito humana querer, né, coisas que você não tem. Mas socialmente a gente às vezes, né? Puxa, fui mãe, não pude trabalhar, vou ter que ficar aqui nessa cidade. Então, acho que eu emprestei e compartilhei um pouco das mulheres que atravessaram meu caminho, assim, da minha... do quanto o meu coração se comove um pouco com isso e se enraivece também. Tava difícil te odiar naquele personagem, porque eu acho que tem isso. Todo mundo acha que toda mulher, principalmente, acho que se identificou um pouco. Ao longo de sua carreira, você transitou entre personagens muito diferentes. Acabei de citar um aqui que, assim... é um estereótipo de uma mulher rica, que vai fazer escolhas muito se pautando pelo seu próprio desejo. Tem outras que você já fez que enfrentaram dificuldades totalmente diferentes. E aí você fez TV popular, novela, todo mundo sabe, todo mundo viu. Cinema alternativo, que pouquinho a gente viu. Tem publicidade, tem teatro experimental. Tem uma linha mestra que está guiando essa escolha? Como é que isso acontece? Assim, você lê o projeto e fala, é a minha cara? Tem ou não tem? As coisas vão acontecendo? Olha, racionalmente eu posso te elencar eixos e pilares de por que eu aceito, topo, quero fazer um trabalho, faço uma escolha ou outra. Então, acho que nos primeiros anos da minha carreira era o que vai pagar minhas contas, eu tô fazendo, sabe? É óbvio que tinha um cuidado de como conduzir a partir dali. Conforme eu fui tendo uma estabilidade financeira, eu posso escolher um pouco mais o que eu quero fazer e apostar justamente nesses filmes, que são filmes do cinema independente, autoral, primeiros curtas-metragens de diretoras, primeiros longas-metragens, que não tem dinheiro, que às vezes eu pago para trabalhar, mas é um investimento meu. É um investimento meu não só na minha carreira e naquela oportunidade de fazer aquela personagem, mas no futuro desse cinema, sabe? É uma contribuição também que eu posso fazer com o meu corpo, com o meu trabalho. Então, me interessa isso, assim. E eu acho muito emocionante, às vezes. Eu fiz esse ano, em fevereiro, o primeiro curta-metragem de ficção da Maiara Santana, que é uma diretora lá do Recife. A gente foi lá para Recife filmar. E eu várias vezes olhava pra Maiara, assim, dirigindo o primeiro filme dela. Com uma equipe, com dinheiro, com roteiro. E eu sou testemunha dessa história, sabe? Então, eu também me sinto um ser humaninho testemunhando essa história acontecendo. Porque eu sei que a Maiara vai voar. Ela é um primor de diretora, da criatividade dela, de como o olhar que ela olha para o que ela quer contar. E eu sei que daqui 10, 15 anos eu vou ver ela ganhando prêmios com seus e eu vou falar, eu tava lá naquele primeiro set. Sabe que a gente tem um pouco dessa sensação também? Eu lembro a primeira vez que a gente conversou com a Célia Chacriabá, sei lá, tem 120 anos. A gente falou, cara, essa mulher é uma potência política. A gente ficou falando.
Olá. Tem várias pessoas que já vieram aqui, essa pessoa tem a força estranha. Isso aqui vai virar. Quando sair esse curta, fala com a gente pra gente ajudar a divulgar, porque curta tem tão pouco espaço no Brasil. Sim. A gente quer estar lá no início também. Sim, combinado. Se chama Sandra Roque. Mas aí eu acho que, enfim, tem esses pilares e tem um pouco que personagem é essa, o quão desafiadora essa personagem é pra mim. Eu gosto de fazer coisas que eu nunca fiz, que dá esse medo de falar, por que eu aceitei? O que eu tô fazendo aqui? Vai dar tudo errado. Exato. As pessoas com quem eu vou trabalhar, porque, né, a gente passa 12 horas por dia num set de filmagem. Isso. Muitas vezes 5, 6 dias por semana é muito tempo de trabalho. Então, com quem que eu vou passar o meu tempo? Com quem que eu vou construir? Que história eu vou colocar no mundo também? Que história é essa, né? Porque a gente filma, ensaia, pesquisa e depois lança. Então, eu vou estar aqui falando sobre assuntos da série que a gente vai conversar, que eu tenho que estar preparada e animada para falar desses assuntos. Então, que história é essa que eu vou colocar no mundo? Porque eu vou ter que conversar sobre isso muito com as pessoas. Mas tem um lugar que é... Quando chega um e-mail, uma mensagem, eu posso, antes de ler o título, eu falo, eu quero fazer isso. Eu acho que eu tenho que fazer isso. Ou, intuição. Não sei se eu vou conseguir fazer isso agora. Tem um bichinho que é mais... que não é racional, que é... eu tenho que fazer isso, eu quero fazer isso. E eu vou dar um jeito de fazer, assim. Que delícia. Você estava falando de que história você quer contar e os seus personagens tocam em temas políticos, né? A gente falou na introdução autismo, sexualidade, marginalidade, resistência. É uma escolha consciente do tipo, eu faz parte da minha profissão, eu faço isso porque eu quero apertar o nervo, eu quero ver o que acontece quando a gente pega o nervo exposto e põe o dedinho aqui. Como que é essa escolha desses temas? Você gosta disso? Você procura isso ou faz parte? Porque entrou dentro de todas essas coisas que você falou. Eu acho que eu acabo procurando e me relacionando também com isso, né? Principalmente quando a gente fala de cinema autoral, assim, eu percebo que, e até eu, enquanto também uma fazedora da cultura... A gente não está olhando para quem a gente vai trabalhar só pelo resultado do trabalho dessa pessoa. A gente está querendo o olhar crítico dessa pessoa, a maneira como ela olha para o mundo, as experiências que ela tem com o corpo dela. Isso tudo constrói o resultado final do trabalho de alguém. Seja na direção de fotografia, no roteiro, na atuação. Então, eu acho que eu fui me conectando um pouco, tecendo essa rede de conexões, de trabalho, de afetos, que foram me levando para esses lugares. E isso me interessa, me emociona, faz parte, né? Olhar para, sei lá, pesquisa queer, por exemplo. É uma pesquisa que eu tenho para além de eu viver na comunidade, né? Uhum. Então, eu já fiz vários filmes queer, o cinema queer me interessa. Então, é um ponto de pesquisa. E eu acho que isso sempre é uma contribuição que eu posso levar como atriz para os trabalhos, né? Para além da interpretação do texto. E eu acho que é isso o que faz também a diferença de... Ok, a gente tem um roteiro pronto, a personagem tá feita. A equipe vai ser a mesma. Mas a gente tem a Bruna... Meu segundo nome é Maiara, tá? Então, vamos lá. A Bruna e a Maiara pra fazer. Que diferença faz se for uma atriz ou outra? Se vai ter a mesma direção, o mesmo roteiro, né? Se pode seguir a mesma linha. Pra mim, é um pouco da maneira como... alguém olha o mundo, a maneira como eu olho o mundo, as conexões aleatórias que eu vou fazer sobre essa personagem, com a minha vida, o meu momento que eu tô, as emoções que eu tô carregando nesse momento, isso vai fazer com que essa personagem seja diferente, interpretada por mim ou por outra pessoa. E a mesma coisa aqui com vocês. Vocês têm um roteiro para seguir, mas o que vocês viveram na vida de vocês e o pensamento crítico que vocês construíram sobre isso altera a maneira como a gente conduz. E aí... Bom, enfim, aí eu acho que é isso um pouco que vai tecendo essas relações e, consequentemente, esses trabalhos, esses filmes, essas escolhas. Vamos falar da escolha mais recente, então. O Máscara de Oxigênios não, e a gente fala esse não, tá entre parênteses, não cairão automaticamente. Conta como é que foi esse processo, assim, da escolha desse projeto. Chegou o e-mail, o que você sentiu, o que você leu, o que você olhou e falou, quero fazer isso aqui. Conta um pouquinho desse início. Esse eu senti desde o começo, assim, de falar, eu quero muito fazer isso. Eu acho que isso vai ser muito legal. E aí também entendendo um pouco o em volta, né? O Marcelo Gomes e a Carol Minen que dirigem, que são 2 diretores que eu admiro muito. Com a Morena Filmes, que é uma produtora que tá fazendo 50 anos esse ano. Da Marisa Leão, que é uma das produtoras mais importantes do nosso cinema. E a história fala do comecinho da epidemia de HIV/AIDS no Brasil, quando já existiu o AZT, que era o único medicamento para tratar a AIDS, mas ele ainda não era aprovado no Brasil.
Então, alguns comissários de bordo que faziam viagens internacionais passam a contrabandear esse medicamento para salvar vidas no Brasil. E eu faço uma dessas comissárias. A Leia, ela se envolve nesse esquema de contrabando, coloca o trabalho dela em risco, a vida dela em risco. Ela é pega pela Polícia Federal porque ela acha que esse é o certo a ser feito. Ela não tá trazendo... O certo é o errado. Exato. Ela não tá trazendo para ela ou para um filho ou para o marido. Ela tá trazendo porque é isso. Então, existe uma desobediência nessa personagem e nessas pessoas dessa época. Porque isso é uma história real. Isso realmente aconteceu. Então, tem uma coisa que me emociona muito. Por exemplo, a doutora Márcia Rachid, que é uma médica infectologista, referência desde aquela época. Ela foi consultora da série. E ela fala, eu tenho pacientes que estão vivos hoje porque eles tomaram AZT trazido por comissários de bordo nos anos 80. Então, essas pessoas desobedeceram a ordem, desobedeceram as leis para salvar vidas e para mudar o curso da história. A maneira como o governo brasileiro olha para o tratamento de HIV/AIDS e prevenção do HIV/AIDS hoje no Brasil é fruto do trabalho e da desobediência dessas pessoas. Tem um livrinho atrás de você chamado Desobediência Civil, que é um livro de 1700, que ele não está ali à toa, né? É quando obedecer e quando desobedecer, e a gente tem uma desobediência civil feita pela sua personagem e você tá bem acompanhada ali. Como é que é esse trio? Conta um pouquinho desses dois atores que estão te acompanhando. A gente tem ali uma salada boa de diversidade. Eu acho que a gente tem um elenco primoroso, assim, né? A gente tem esses 3 protagonistas maiores, o Johnny Massaro, o Ícaro Silva e eu. Mas a gente tem outros, né, parceiros de trabalho, assim, o Júlio Machado, a Kika Sena, a Rita Semanin. Então, tem um elenco primoroso e que eu acho que é uma série que traz... Porque, assim, apesar de a gente estar falando de um tema super denso, sério, um trauma coletivo, um momento muito sombrio da nossa história, a série escolhe tratar isso com alegria. O ponto de vista de todas essas personagens é da alegria. E a alegria é também uma desobediência civil. Especialmente para esse grupo de pessoas. Especialmente para alguns grupos específicos, né? Você viver a vida com alegria, apesar dessa dor, desse trauma, desse descaso que houve com as pessoas que estavam vivendo com HIV naquela época, essas pessoas celebravam. Então, assim, pós-ditadura, anos 80, a cena noturna do Rio de Janeiro, a cena LGBT da cidade pulsando e as pessoas escolhem a alegria, elas escolhem essa rede de solidariedade para trazer esse medicamento. E isso é muito emocionante na série. Fala um pouco do processo, de como foi gravar isso, o que te atravessou enquanto você estava fazendo, porque uma coisa é o que a gente acha que vai ser e outra coisa é o fazer, como foi? Tinha alguma coisa que você não sabia e que você aprendeu? Muitas. Assim, acho que teve 2 eixos de pesquisa. Uma do HIV/AIDS naquela época e hoje, né? Que hoje a gente vive uma realidade, felizmente, completamente diferente, né? A gente teve um avanço científico imenso. Exato. As pessoas que vivem com HIV hoje vivem normalmente. Sem contagem viral, muitas vezes, sem contagem né? viral, sem transmitir, né? Uma mãe grávida pode não transmitir o vírus para o seu filho. Então, as pessoas têm uma expectativa de vida, hoje em dia, tão alta quanto uma pessoa que não vive com o vírus. Mas o preconceito não mudou. O preconceito continua o mesmo. 10 mil pessoas ainda morrem por ano no Brasil de AIDS. Por preconceito e desinformação. Enfim, então teve esse eixo de pesquisa, HIV/AIDS, que acho que se a gente quiser a gente pode desenvolver mais, tem muita coisa interessante para falar. Teve um outro eixo de pesquisa que é os anos dourados da aviação. Anos 80 não legal, Ai, né? muito glamour, muito charme. Os talheres de verdade da gente, Varig, nossa, sabe? Varig, já entrega a idade, né? Varig. Exato, e tipo, e o que era o padrão de serviço do atendimento dessas comissárias de bordo. Então, a gente teve pesquisa, eu conversei com algumas comissárias de bordo, teve uma especificamente, a Lizzie, que foi muito especial pra mim. Ela chegou um dia na minha casa, dos encontros que a gente teve, com o uniforme original da Varig. Ai, que legal, da Varig. É demais, Me montou com o uniforme, me ensinou a fazer os laços de pescoço. Que legal, foi que maravilhoso. legal. Ela foi muito generosa comigo. Quero essa moda. Exato. Era muito aspiracional essa profissão, né? Porque era chique, era elegante, viajava pelo mundo gente, inteiro. Voar, né? Exato. E tinha uma coisa, assim, desse padrão de atendimento que ela falava, era...
dos treinamentos que eles recebiam, antecipar as necessidades do cliente. Então, se o cliente abrir uma bolsa para tirar um livro, você já ia lá acender a luzinha de leitura. Se o cliente coçava o pescoço e olhava para o lado, você oferecia já uma água, porque essa pessoa tá nervosa com o avião, nunca voou, é a primeira vez. Então, você antecipava. E ela falou, eu tinha um prazer em servir, Bruna. O meu trabalho era servir, eu tinha prazer em deixar as pessoas bem, confortáveis. E eu tinha conversas com as pessoas no avião que poderiam ser de amigos de uma vida inteira, mas que duravam só o tempo de um voo. E eu falei, puxa, esse lugar do servir, acho que é bom pra Leia, que é essa personagem que ama o que ela faz, mas ao mesmo tempo eu levei um pouco esse eixo de costura pra vida, porque a Leia é uma personagem que se doa muito pros outros. Se doa muito pro Nando, que é o melhor amigo dela, que é interpretado pelo Johnny, que acaba se infectando com HIV, então ela morre de medo que esse menino vai morrer, mas ela não deixa transparecer em nenhum momento. Ela sustenta tudo isso. Ela se envolve no contrabando, ela se doa para os outros. E o arco dela é justamente conseguir olhar para si mesma. Em algum momento falar, puxa, o que eu quero? O que é importante para mim? Então, foi muito legal construir tudo isso. É uma linguagem seriada, as coisas acontecem muito rápido. Uhum. Tudo muito veloz, muito intenso. Então, isso foi desafiador também, de construir as cenas. Porque a gente tá aqui falando do copo d'água, mas enquanto eu tô falando do copo d'água, eu tô com medo que você, que tá com AIDS, vai morrer semana que vem, porque o AZT ainda não chegou. E, ao mesmo tempo, eu tô grávida e eu tenho que esconder da aviação que eu tô grávida, porque senão vão me demitir. E o meu amante... Então, tem uma quantidade de coisa acontecendo em volta e a gente tá aqui só falando da água. Então, isso também foi muito desafiador de construir, assim, enquanto atriz. Uma personagem que tem muitas camadas acontecendo além do que tá rolando na cena. Você já falou um pouco dessa transformação que a gente teve dos anos 80 para cá, da forma como a gente enxerga o vírus e convive com o vírus como sociedade. O número de pessoas infectadas com HIV no Brasil, inclusive entre jovens, segue aumentando. Uhum. Né? É uma grande preocupação isso. Porém, é uma doença crônica que tem tratamento e que mantém a qualidade de vida das pessoas. Sendo isso, por que é tão importante contar essa história agora? A que serve essa história? Uhum. Já que não precisamos mais do contrabando da Leia, entrando um pouco nesse eixo de pesquisa que vocês fizeram pautado no vírus em si, por que contar isso agora? Uhum. Eu acho que a série tem uma função social política e eu vou chegar ali, mas antes dela serve, pra gente se divertir, porque a série é muito divertida, é muito emocionante, ela te conduz de volta para essa máquina do tempo até os anos 80. É uma série muito afetuosa. E eu acho que se... A doutora Marcia Rachid, que é essa médica infectologista, ela fala, a arte é uma maneira segura de a gente transformar a maneira como as pessoas olham para o mundo. Então, eu acho que essa série é uma oportunidade, quem sabe, talvez, de a gente enxergar com um pouco mais de carinho o que é essa condição crônica de viver com HIV. Porque é um estigma, né? As pessoas que morrem hoje em dia de AIDS morrem por desinformação, por preconceito, por não ter... por não conseguir manter o tratamento, assim, por medo, por culpa. E isso é muito pesado, porque não precisava. A gente tem tratamento completamente gratuito no SUS. Uma vez que você vive com HIV, para você se cuidar, o tratamento é completamente gratuito. E também a prevenção de PrEP e PEP, que é a profilaxia pré e pós-exposição. Então, existe um medicamento que você toma diariamente, você pode pegar no SUS, para não... Se você tiver contato e for exposto ao vírus, você não contrair o vírus. Isso está gratuito no SUS. E, infelizmente, é uma coisa que quem acaba usando mais, porque quem teve mais acessos, o grupo que mais foi informado sobre isso, são os homens gays. Mas muito se fala, por exemplo, as mulheres heterossexuais que transam sem camisinha, acabam se expondo ao vírus por esse comportamento do mundo hétero, talvez poderiam tomar também a PrEP, sabe? Uhum. Mas esse tipo de campanha de informação nem chega nas mulheres héteras, porque o estigma ainda é de que isso é uma doença gay. Uhum. Então, o Thiago Pimentel, que é o produtor da série, ele fala uma coisa muito interessante, que é... Ele nasceu nos anos 70, então ele viveu 2 epidemias. Do Covid, que todos nós vivemos, e da AIDS. E o Covid, a mídia, a maneira como a gente olhava para o Covid nós precisamos nos cuidar. Isso é uma questão de saúde pública. Como é que a gente se cuida? E
E a epidemia da AIDS era, eles precisam se cuidar, eles vão infectar a gente. Era Então, bem era uma terrível. epidemia do outro, era uma epidemia dos gays, era a peste gay, o câncer gay. Então, como é que a gente olha para o HIV/AIDS como uma questão de saúde pública? É nossa, todas nós estamos expostas a esse vírus. Então, como é que a gente se cuida enquanto coletivo, enquanto comunidade? Pois é, mas ao mesmo tempo, quando se viu que não era restrito, né? Que não tinha um muro que ia restringir só para a comunidade gay. Quando começou a ter, por exemplo, os homens eram contraídos, passavam para as esposas. Então, de repente, mulheres que só tinham tido um parceiro na vida, há 30 anos, estavam aparecendo com AIDS. Então, ficou deslocado de ser gay ou de promiscuidade, que, né? Porque gays, prostitutas, aí daqui a pouco a mãe de família, vovó pegou AIDS. Então... Aí a campanha começou a associar a sexo. E é uma coisa que eu e a Cris, a gente conversa bastante sobre como, por causa dessas campanhas, por causa dessas conversas, sexo pra nossa geração, tá intimamente relacionado a medo, né? Assim, não que isso seja presente em qualquer relação, mas em alguma medida sempre tá ali. Ao mesmo tempo que para essa geração, como já tá resolvido... Não precisa esse terrorismo todo. Mas aí a Cris traz que, não, mas estão aumentando os casos. Dá pra gente conscientizar? Como é que a arte consegue contar histórias que conscientizem sem traumatizar, que conscientizem sem criar estigma? Tem como a arte fazer isso? Tomara, né? Fizemos com essa intenção. Mas eu acho que tem um lugar de... O medo é um sistema de defesa. Ele é muito importante, o medo, né? O medo faz com que você, antes de atravessar a rua, olhe para os dois lados. Porque você não quer ser atropelado. Isso. Mas você não vai deixar de atravessar a rua. Você vai olhar e vai atravessar. Estou segura, ok. Com as ISTs em geral, eu acho que é isso. A gente precisa ter um senso de proteção individual e coletiva. Porque... A PrEP, por exemplo, ela previne de você pegar o vírus. Mas ela não previne todas as outras ISTs. Isso é a camisinha que vai prevenir. Isso é exames regulares. Você conseguir conversar com a sua parceira e o seu parceiro sobre isso. Então, eu acho que o sexo, ele não acontece só no momento do ato sexual. Ele é educação sexual também. Ele é as conversas que você vai ter com seus parceiros sobre sexo. Então, como estão os seus exames? Qual foi a última vez que você fez exame de HIV? Tá tudo bem? Você quer ver os meus? Né? Eu acho que a gente precisa normalizar também essa comunicação entre a gente. O que também não é muito comum, né? Porque é um susto. Não. Não só a pergunta, como você falar, a última vez que eu fiz exame, e tirando... É isso, quando você fica grávida, você faz todos os exames de IST e também de HIV. Dá um medinho na hora de abrir. Não importa o que você tenha feito da sua vida. A hora que você... Não, claro que não. Mas pera, e se? Então, eu acho que é o que a Ju falou. Quando a grande epidemia estourou, a gente ainda era criança e... já começou a falar, pertencia à comunidade gay. Então, estamos todos a salvo. E olha, talvez isso aí tenha vindo, tá vendo? É um castigo. Não falamos que isso era errado. Tinha muito medo e muito preconceito. E um pudor, Eu lembro do cheiro que isso tinha. Eu conheci pessoas que contraíram vírus e que morreram. Homens, mulheres, pessoas gays e pessoas hétero que morreram. E era essa vergonha. Era um lugar de vergonha para a pessoa e para a família. E a pessoa definhava muito rápido. Né? Eu acho que a gente tem um símbolo nacional que foi o Cazuza, que mostrou o que a doença é capaz de fazer no corpo e se apresentou num ato político muito forte. E isso só foi possível, essas pessoas que apareceram e que falaram, porque a comunidade LGBT... ela fez um trabalho ali na época para manter muita gente viva, né? No filme do Ney, a gente vê o Ney cuidando e outros atores da cena queer se juntando e ajudando um ao outro. Eu acho que Poser também é um grande, uma série, um grande símbolo é uma aula, né? Era assim que as pessoas se formavam, já que elas não tinham família, assim que elas se cuidavam. E olha quantos perdemos. Eu falo que a gente teve 2 grandes epidemias que
criaram um vácuo político no nosso tempo histórico, que é a ditadura e a AIDS. Muitas pessoas brilhantes foram embora nessas duas grandes epidemias. A comunidade LGBT teve uma grande atuação naquela época. Comunidade LGBT hoje. Eu acho que todo dia eu acordo e vejo a Erika Hilton e falo, mas isso existe mesmo? Porque num país conservador como o nosso, uma das políticas mais influentes e mais atuantes hoje em dia é uma mulher trans. Como que você, trabalhando na série e vivendo a realidade da comunidade, enxerga a atuação da comunidade nessa época e a atuação hoje? É difícil, às vezes, a gente conseguir falar do que a gente tá vivendo, porque a gente tá dentro da coisa, né? Geralmente, quando a coisa acaba, é que você olha e fala, foi isso que aconteceu. Eu acho que tem uma coisa muito emocionante mesmo da comunidade queer, LGBTQIAPN+, dos anos 80, porque foram essas pessoas que mudaram o curso da história, assim, que mudaram, né, o jeito que o governo brasileiro olhava para o HIV/AIDS, que acolheram uns aos outros. A gente vai falar um pouco disso na série ao longo dos episódios. Isso é muito interessante, assim. Você vê que o vírus não escolhe, né, gênero, sexualidade, idade, se você é casado, solteiro, não importa. Classe social. Não importa, exato. Mas o acolhimento que as pessoas que pertencem à comunidade LGBT encontram na série é infinitamente maior do que as outras pessoas. E as pessoas héteras que encontram acolhimento na série, encontram dentro da comunidade LGBT. Então, tem algumas personagens que às vezes a gente fala, nossa, que processo solitário, né? De preconceito e solitário. Porque, assim, pelo menos a comunidade LGBT demorou um pouquinho para acordar, teve um processo de negação, mas assumiu que sim, isso está acontecendo, os nossos estão morrendo e como é que a gente se acolhe e o que faz com isso. Eu acho que é muito difícil olhar para uma coisa de dentro. Vou tentar fazer esse exercício, mas eu acho que foi a nossa comunidade que contribuiu muito para as últimas eleições. De como o curso que elas aconteceram. A própria Erika Hilton no poder é também uma maneira como a comunidade se manifesta. Eu acho que todas essas questões que a gente fala sobre a borda do gênero, né? O que deve uma mulher, como deve se vestir, como pode. Isso tudo é muito uma comunidade lésbica que constrói também, que já vem construindo há muito tempo, né? Que tipo de vestimenta, que tipo de corpo, que tipo de comportamento. Então, a comunidade queer está espalhada por aí em todas as profissões. Não só falando sobre comunidade queer, né? Mas tem gente na medicina, tem gente nas artes, tem gente na ciência. E essas pessoas têm... Isso é uma coisa que me interessa. Eu fico pensando, puxa, o que... Quando eu trabalhei com fiz muito cinema queer nos últimos anos, assim, que me interessa muito, as histórias são queers na tela, mas eu fico pensando o que essas diretoras, que são lésbicas, têm para contribuir para o mundo só pela maneira como elas olham para o mundo, sabe? Para além da história em si, de contar uma história de uma mulher lésbica. E eu acho que isso, porque são pessoas que desviam da norma. O fato de eu amar uma mulher e namorar uma mulher, isso já é um desvio da norma. Eu já tive que me deslocar um pouco da expectativa do que tinham de mim. Isso altera a maneira como me olham e como eu olho para o mundo. Então, que tipo de contribuição eu tenho para dar para o mundo a partir desse lugar? E eu acho que isso é muito interessante e que é talvez o que eu não sei exemplificar sobre a comunidade, mas que talvez daqui a alguns anos a gente possa olhar para esse momento, sabe? Nossa, você falando me fez muito lembrar a Bienal que tinha a exposição da sauna lésbica. Sim. Né? Então, a sauna lésbica, para quem conhece, é uma história de uma fotojornalista que registrou nos anos 70 os bares noturnos que recebiam mulheres que gostavam de mulheres. E toda a estética e como elas se divertiam. E era aquele lugar meio proibido, meio sauna lésbica. Essas fotos ficaram guardadas muitos anos, a matéria não foi publicada. E depois ela se transforma numa grande exposição e a gente consegue ver a história acontecendo através daquelas fotos. Eu queria pegar justamente o sauna lésbica e o que você está trazendo para falar um pouco dessa expansão do imaginário do que é uma mulher que se relaciona com outra mulher. No sauna lésbica, a gente tem aquele imaginário mais popular ainda hoje de uma mulher que se aproxima do masculino, de uma mulher que performa muito o masculino, em corte de cabelo, em roupa, em jeito de corpo.
E hoje a gente tem uma diversidade acontecendo a olhos vistos. Outro dia a Juliana me mandou um vídeo que eu achei muito engraçado, que era tipo de lésbicas. Aí tinha a lésbica caminhoneira, a lésbica empresária, a lésbica cowboy e a sapatilha. Eu achei que tem a sapatão e a sapatilha. Conta um pouco pra gente de como você enxerga a ampliação desse imaginário e o que a gente traça de caminho do sauna lésbica até agora? Eu acho que a gente tá cada vez mais tranquilo e encaixado em entender que existe uma diversidade de performance do que é ser sapatão, do que é ser mulher, inclusive, né? Então, inclusive, essa performance mais masculina, que eles falam, não performa mais uma masculinidade. Por que usar o cabelo curto, gravata e terno não é feminino? Pode ser um outro tipo de feminilidade, né? E eu acho que é isso. Eu acho que a gente não... Eu acho que é bem isso. Acho que, tipo, cada vez mais gente de mais jeito se relacionando, sabe? Se vestindo, performando, brincando, se comunicando. E isso é muito legal. De que não existe um só jeito de ser no mundo. Como que você acha que essa expansão do ser lésbica influencia as mulheres hétero? Ou provoca as mulheres hétero? Olha, adoraria ouvir sobre isso. Fala aí, Juliana. Eu acho, a gente estava comentando antes, eu tô muito impactada, talvez sejam os meus algoritmos, por essa mudança desse olhar, né? Que são vídeos mostrando a diferença do male gaze e do female gaze, do olhar masculino e do olhar feminino. Isso começa, eu acho, um pouco na arte, né? Começa até no pornô, a gente já fez um programa aqui sobre isso. De como uma diretora dirigindo um pornô, o que é erótico, o que pode ser erótico, o que não pode ser erótico, como é diferente. E hoje eu começo, e acho que a gente está vendo mais, em relação a isso que você está falando, assim, o que é uma mulher que é feminina? Se não for definido por homens, for definido por mulheres, isso se amplia um pouco mais. E aí eu vejo... Primeiro, uma diferença de mulher não se preocupar mais em ser delicada. Porque eu acho que isso tem muito a ver com... Se a função do homem é proteger, a gente tá sempre fazendo de tudo para que a função deles fique mais fácil, né? Então, não é ele que vai ser um lenhador. Sou eu que vou definhar para ficar o mais magra possível, o menor possível, a menor versão do meu corpo, para que, em comparação, ele se sinta forte. Percebe? Se eu me liberto disso e eu vou ser quem eu quiser ser e o que eu puder ser, eu posso ser forte. E aí você vai ter um monte de mulher que tá indo pra academia puxar peso mesmo e que vai aparecer um monte de homem falando, que isso? É feio? Não pode isso. E tem outras mulheres pra dizer, não só pode como bonita, hein? Bem gatinha. Beco. Talvez eu tenha gostado. E aí eu tenho visto essa coisa, tem uma atriz coreana que nas novelas ela tem que ser muito padrãozinho. Então, cabelo compridinho, arrumadinho, nananá. E aí nas redes sociais, o que ela tá performando? Cabelo repicado, camiseta largona, um jeito de colocar o corpo no mundo. E nos comentários só tá mulher, não necessariamente que ama mulheres, falando... Poxa, mana, bem interessante isso aí, hein? E eu acho que tem isso, assim, que eu queria te perguntar em relação a você viajando, né? Viajante do tempo, indo lá para os anos 80 e depois tira a roupa e fica em casa aqui nesse tempo. Você acha que a gente conseguiu dar uma... Eu sei que nada muda de verdade, mas dar uma largadinha, assim, no que é possibilidade de desejo? Da gente poder se experimentar um pouco mais, olhar... Uai, eu posso, talvez... Interessante isso aqui, hein? Eu acho que sim e não. Acho que são ondas, né? As coisas não são lineares, assim. Eu acho, por exemplo, em 2019, um pouquinho antes da pandemia... 2019, acho que foi um ano de muita disrupção social e de comportamento. Eu lembro dos filmes, das festas, do que estava acontecendo na rua. Porque tem uma coisa, assim... Dos filmes, dos livros, que eles levam... Do que se produz dentro da academia, das universidades, levam tempo, né? Traduz um pouco o que está acontecendo na rua, mas leva uns anos. 2019, o que estava acontecendo na rua...
as festas LGBTs, lésbicas, os encontros, as conversas que eu lembro de ter naquela época era de muita disrupção, assim, de muita celebração. Mas eu acho que isso era um contraponto também a uma política institucional que a gente estava vivendo desde 2018. Então, quase que um peso e contrapeso, sabe? Eu acho que no momento que a gente tem uma institucionalização um pouco mais progressista nesse momento, eu me pergunto se a gente não regrediu um pouco nos costumes, sabe? Se a gente não tá nos últimos anos um pouco mais... Não, vamos segurar aqui pra ver até onde é que a gente consegue ir. Eu vou segurar aqui esse corte de cabelo, essa roupa. Não sei, eu fico me perguntando se não tem um pouco, em algum lugar, um peso e contrapeso, assim, pra tentar segurar as conquistas que a gente teve. Não sei, é uma pergunta que eu tenho. Acho que dos anos 80 pra cá, tem ondas e ondas, então. Acho que sim, de uma maneira geral, eu acho que a gente melhorou muito. Tem muito pra melhorar, aquela coisa que a gente sempre diz, né? O caminho ainda é muito longo, mas acho que sim, a gente expandiu um pouco. E tem uma coisa disso do corpo que você falou ali fora, que eu achei muito interessante, que é um corpo que pode fazer coisas, né? Então, eu quero ter um corpo mais musculoso porque eu quero poder mover um móvel de lugar. Porque eu quero... Eu, por exemplo, faço muito exercício físico e tenho uma vida muito ativa fisicamente porque eu quero morar sozinha quando eu tiver 98 anos. Eu quero conseguir arrumar minha casa, sabe? Ir ao mercado, carregar minhas sacolas de compra. Para isso, o meu trabalho de musculação e cuidado do meu corpo é desde já. E eu tenho 32. Então, eu acho que é olhar para o nosso corpo também como um corpo que experiencia a vida, né? O que eu preciso para experienciar a vida? E aí eu penso outra coisa que me vem na cabeça. Comida. Quantas vezes nós já nos regulamos, não vou comer esse doce, não vou comer esse macarrão. Puxa, mas comer é uma das experiências da vida. Então, a gente vai se privar de coisas para ter um corpo específico. Mas tem a ver com se o único jeito de ascender socialmente ou de nos validar o significado da nossa vida dependia de atrair o olhar masculino, quer seja porque eu vou me realizar como mãe, quer seja porque eu preciso de alguém que case comigo para bancar minha vida, aí eu realmente vou para esse lugar de ser frágil, de ser magra, de ser não sei o quê. Se a gente tá na carreira, pensando na gente como um ser que termina na gente, né? Que não precisa de outros para se complementar. Aí você vai querer um corpo que faça coisas, né? A Cris fica sempre dando risada que assim, agora eu virei a pessoa que quer ser... Não, é uma mesa para carregar? Daqui que eu carrego. A mala, carrego a mala de todo mundo. Deixa, tem marombeira aqui. Eu acho que tem um grande questionamento da mulher sobre o papel do homem na vida dela, né? E quando essa mulher performa o corpo que ela deseja, seja ele mais longilíneo ou mais musculoso, ela fala, talvez eu não queira ser mais a pessoa a ser protegida, eu consigo me proteger sozinha. Se é aquela mulher que não tem um problema em fazer a baliza, mesmo que ela não acerte de primeira, ela não vai ter mais problema em entrar e dirigir o carro. É tão natural, né? Quando é um casal hétero, o homem sempre pega a chave e sai. Eu falo que tem dois marcadores de poder hétero muito forte dentro de um espaço, que é o ar-condicionado e a chave do carro. Que é regular a que horas o ar-condicionado vai estar... Não, ele vai ser frio. Ele vai ser frio porque sentir frio é coisa de gente fraca, né? Quem sente frio é a mulher, ela tem menos gordura no corpo. Então, ela vai sentir mais frio. Mas o homem não vai sentir frio. Pode olhar, tá 0 graus, os caras estão de berma. Por quê? Eu não sinto frio. Quando a gente começa a brigar nos espaços de poder, o ar-condicionado, prestem atenção, é um grande termômetro sobre quem está na liderança. E a chave do carro é a mesma coisa. Quando a mulher passa a pegar a chave do carro com a mesma frequência que o homem na hora de sair, ela já não vai mais automaticamente senta no carona, algo se moveu na estrutura de poder. Então, eu acho que realmente elas estão nesses pequenos espaços e eu acredito que como as mulheres que se relacionam com mulheres têm essa vivência não definida, né? Quando elas moram na mesma casa, tem um relacionamento tradicional de se casar e morar na mesma casa. A divisão das tarefas não se dá mais por gênero e sim por habilidade. Acredito que essa inspiração, as mulheres héteros falam,
É por habilidade. Então, eu não preciso necessariamente ser a melhor que cuida da casa. Ou a que nunca dirige. Começa um questionamento de como os papéis podem ser definidos para além de gênero. Porque aquelas minas ali, eu já vi. Uma é péssima na cozinha. A outra é ótima. Uma é boa em planilha. A outra não. Mas se as duas são mulheres, quer dizer que esses locais de definição podem estar em outra coisa que não o gênero. Então, acho que isso é um incômodo muito positivo para as mulheres héteros que estão presas a papéis de gênero e olham e falam... Peraí, dava Pode não ser assim. Mas sabe que é uma coisa que, de pequena, eu tava te falando antes, eu achava que a homofobia estava muito mais relacionado a homens, porque, né, Deus o livre, meu filho, né, e toda a violência, como nos xingamentos, tá muito esse medo de ser gay, né? E porque se falava menos de lésbicas, se falava menos de mulheres que amam mulheres, eu confundia isso com, é menos agressivo, é mais aceito. Conforme eu fui tendo mais amigas e fui pensando mais sobre isso, eu acho que quando duas mulheres são capazes de montar uma casa e bancar uma casa sozinha, com toda essa rotina que a Cris tá falando, sem que faça falta nada. Montar uma família, sem que faça falta nada. Quando elas podem se proteger sozinha, se cuidar sozinha, criar uma vida sozinha, isso é muito sozinha mais... Sozinha não, elas estão juntas. Sozinha sem outro homem. Só com mulheres, né? Só com mulheres. Sem precisar ser ao redor, né, de um homem. Como isso é mais agressivo e mais, mais disruptivo. Como isso incomoda mais a ordem. Incomoda muito. Grande novidade, mas pra você não deve ser novidade isso. Como que é? Eu acho que incomoda. Incomoda, a alegria incomoda. A alegria entre mulheres incomoda. O amor entre mulheres incomoda. Porque... É que é tão óbvio. Não é óbvio. Não é, né? Eu me acolho nas minhas bolhas. Mas é o que mais incomoda, assim. A Viviane Mosé fala de um jeito muito sábio, né? Ela fala... Quando eu me relacionei com uma mulher aos 50 anos... Eu rompi uma percepção de mundo que aí já era. Nunca mais volta. Eu acho que eu já tô há tantos anos nessa lógica que eu já nem sei mais como não é ser assim, entendeu? E eu tenho pouquíssimos amigos que são... Eu convivo com pouquíssimos casais héteros, assim. Acho que porque é isso, é um dia a dia que é tão... às vezes desagradável. Que eu falo, não quero conviver com isso, sabe? Não quero ter que olhar pra esse tipo de relação. Ai, que chato. Então, eu acabo me botando nessa bolha queer, que é muito, muito mais legal, assim. Acho que tem uma coisa de... Eu não gosto... Uma das coisas que eu não gosto, que quando eu tô com um homem pode ser... Tanto numa relação amorosa, sexual, que eu já tive, como às vezes no trabalho também. Ou às vezes, sei lá, no próprio transporte. Vindo pra cá, um homem dirigindo o carro. É que ele me faz ser mulher. Ele te lembra que você é uma mulher. Ele te põe ele te diminui. Coloca no lugar social restrito do que uma mulher é. E eu não sei se eu sou tanto assim mulher, sabe? Eu acho que tem um lugar de estar com mulheres e de estar com pessoas da comunidade LGBT que eu me sinto mais confortável mesmo. Eu me sinto mais tranquila, mais segura, sabe? Eu não preciso estar atenta, eu posso relaxar um pouco os meus músculos. E no momento que você relaxa os músculos, até o quadril se encaixa, sabe? Tem outra postura que vem. Então... Quando a gente pensa, né, isso que você falou dessa diferença, é que as violências, elas acontecem de maneiras diferentes, né? Então, os homens, talvez eles estejam... Eu não sei se é exatamente assim, mas talvez eles estejam mais propícios a uma violência física na rua, né? Eu conheço muitos amigos gays que já apanharam na rua. Mas, ao mesmo tempo... Quantas mulheres demoraram, como a Vivi, 50 anos para poder se olhar enquanto uma mulher que talvez ame mulheres...
Isso é uma violência. Um sujeito de desejo. Isso é uma violência. Porque significa que a gente não estava com o olhar atento para isso como uma possibilidade na vida. Isso é muito violento. Muitas mulheres só vão encontrar o seu desejo por outras mulheres mais tarde na vida. Eu mesma, com minha primeira namorada, eu tinha 22. Mas apesar disso, quando eu olho para trás, quando eu tinha 13, 14, eu já beijava na boca de uma amiga especificamente. Só que eu vivi esse grande amor, mas eu nunca chamei isso de amor. Isso também é uma violência. É uma violência de outra forma, mas é uma violência. Então, você fala assim, talvez as lésbicas talvez nem existam. Olha o nível da violência. Do apagamento. Exato, né? Esse sexo aí talvez nem seja sexo. Meu amor. A pele tá boa. Meu amor. A pele tá ótima, cabelo tá... né? Mas eu acho, dessa virada talvez também seja o meu algoritmo, mas que tem mais essa visibilidade, tem mais essa conversa e isso tem aberto convites para as mulheres começarem a fazer essa pergunta mais cedo do que 50 anos, né? Então, assim, muito stand-up de mina falando da diferença de transar com homem, de transar com mulher e nessa coisa muito de tirar sarro, de mostrar, assim. Então, acho que as zonas de conforto estão sendo chacoalhadas um pouco, pelo menos. Tomara, eu espero que sim. Como mãe de adolescente e criança, eu me sinto confiante. Boa. Me sinto bem, me sinto confiante. Acho que em algumas bolhas, e eu acho que a gente está no ápice da bolha, aqui um lugar de privilégio, onde algumas crianças já crescem convivendo com uma comunidade diversa, né? Ela vê o amor e as famílias, né, se formando héteros e gays. Ela vê filhos de héteros, filhos de gays, na mesma sala. Todo mundo tem o mesmo problema. Todos pegando a mesma virose, entendeu? Todos os pais exaustos, porque a gente fala muito do cansaço materno. Pega um casal gay masculino para você ver se não estão exaustos de criar filho. Então, essas crianças que têm a oportunidade de crescer numa comunidade diversa, elas são muito sujeitas aos desejos dela. Porque ela tem esse olhar do tipo, não entendi por quê. Não entendi por que isso é uma questão. Né? Ela já nasce ali mais senhora de si, esse desejo flutuante, que não precisa decidir. Que eu posso repertório, né? Porque quando você fala, eu achava que não existia, se você convive com isso, você tem repertório. Parque Augusta está aí, famílias héteros e famílias gays passeando juntas. Eu falo família porque eu sou muito mãe, mas pessoas solteiras, casais, amigos, né? Amigos héteros tendo amigos gays e amando aquelas pessoas e curiosas e desejosas de vê-las felizes. E aí o desejo fica menos heteronormativo, eu acho. Porém, desse encontro, quando acontece, tem esse cansaço que você falou, que é do desconhecido, de não saber, de não viver essa realidade. A gente acaba construindo estereótipos, preconceitos. O que mais te incomoda? O que a gente tem que parar de falar? Ou de pensar mesmo, né? Às vezes como a Cris falou, vira e mexe, ela tá falando pra mim, mas isso não tem nada. Sei lá, tô falando alguma coisa da minha cotidiano. Ela falou, não, Ju, isso não é seu marido que tem que fazer ou você tem que fazer, porque aqui na minha casa a gente divide assim. E é tipo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Que é no cotidiano que ela vai me mostrar isso. Não, Ju, isso não é assim, porque aqui em casa não é assim. Olha, posso falar de mim. Eu não vou falar em nome da comunidade, porque a comunidade é muito ampla, muitas questões, muita gente. Mas de mim, na minha vida, acho que a coisa que mais me cansa é quando acabam me reduzindo a isso, sabe? Eu sou sapatão com muito orgulho. Isso não é só a minha vivência, né? Isso é também o meu trabalho. Eu faço filmes queers, eu tenho uma pesquisa queer, uma pesquisa da comunidade LGBT, uma relação com a comunidade. Eu tenho muito carinho por isso. Mas isso não é tudo que eu sou. Né? Eu tenho uma carreira, eu sou atriz, eu tenho milhões de outros trabalhos. E eu acho que o que me cansa, às vezes, é um pouco me colocar somente nesse lugar. Como se essa fosse a única conversa a acontecer.
Mas isso é de minha parte, assim, acho que de... Não, mas tem, por exemplo, o estereótipo da sapatão que no segundo encontro já dá a chave da casa e já vai morar junta, sabe assim? Eu acho que são piadas boas. Eu acho engraçado, mas, tipo, acho piadas fofas, assim. Óbvio que não é sempre assim, mas é um... Eu tenho uma teoria sobre isso. Por que as mulheres que se relacionam com mulheres casam mais rápido? 2 hipóteses. A primeira é que é uma parcela muito importante ainda não é aceita em casa. Então, fica sem família. E aí, quando vê a possibilidade de formar uma família, forma logo. Então, acho que essa hipótese vai se enfraquecendo agora das novas gerações, que quanto mais aceitas, vão sair de casa a hora que querem, na hora que precisam. Então, acho que vão casar um pouco mais tarde. A segunda hipótese é que mulheres não têm problema em assumir compromisso. Se ela quer, ela vai e faz. Tanto que tem todas essas piadas hétero que quem fala é o homem. É game over. Ele perdeu. Essa semana, um casamento foi cancelado porque na hora de falar o sim, o cara brincou e falou: tô casando porque o pai dela tá me forçando. A juíza: então não precisa, tá? E cancelou. Porque você não pode falar isso. É um ritual. Maravilhoso. E o casamento foi cancelado com a festa paga. Por uma gracinha hétero. Que é muito comum. Que é, tô indo meio forçado. A mulher não. Eu quero, você quer? Então vamos fazer. Porque Bora. Não tem esse medo de compromisso. Isso é muito bonito. Se é uma pessoa que vai pro mercado e tem que dar as contas. Se é uma mulher que cria filho e tem que dar as contas. Você acha que a hora que ela estiver apaixonada, ela não vai dar as contas? Então, minhas 2 teorias são essas. Muito obrigada pela atenção. E tem uma coisa também, talvez a gente, por causa da construção social, a gente tem uma propensão a se relacionar com um pouco mais de profundidade, mais rápido, né? Então, são relações de amizade profundas, relações de afeto profundo, e aí sustenta. Eu acho que talvez a mulher tenha que bancar mais o seu desejo, né? Seja ele qual for, de compromisso, de trabalho, porque se a gente não quiser muito, a gente vai ter que trabalhar muito para conseguir o que a gente quer. Então, a gente vai ter que saber muito bem o que a gente quer. Eu vou colocar isso na minha teoria também. Bancar o desejo. Bancar o desejo. A mulher banca mais. Ela precisa bancar mais o desejo dela, porque senão ele sucumbe, né? Senão você não vai conseguir realizar o que você quer. Aí vamos. Porque se fosse só a primeira parte, os gays também casariam no segundo encontro, e não é o que acontece. Mas Pelo menos não é esse estereótipo. Os homens não têm o compromisso. Exato, por isso que eu aposto mais na segunda teoria. Tá? E tem essa parte também que as mulheres vão se haver com os compromissos, né? Elas são as donas dos compromissos sociais. Então, elas se casam e vivem em relações... E é isso que você falou, nessa teoria que envolve o desejo, envolve também a conversa. Se vai ter conversa, o negócio vai andar mais rápido. Sim. Tá aí a nossa teoria de como as conversas são importantes. As coisas andam mais rápido. Se chega a acordo e vai à frente. Como o homem é socializado para conversar menos, o negócio demora um pouco mais. Bom, não sei. A percepção de tempo tá muito alterada, né? O que é rápido, o que é devagar. Agora, vamos falar de mulherada, de muitas mulheres. Você é chamada embaixadora do futebol feminino pelas torcedoras e pelas atletas. O que te conecta tão profundamente com esse universo? Eu queria saber responder. Mas eu não sei. Eu não sei te responder. Eu sei que eu sou muito apaixonada. E acho que é uma história que começa um pouco por uma relação de lesbianidade. Então, a cultura do futebol feminino está muito relacionada à cultura lésbica, né? São universos que se cruzam culturalmente muito. Mas esse é só o ponto de partida. Porque depois, eu sou muito apaixonada por acompanhar os campeonatos, por entender tática, estratégia dentro do campo, a quantidade de jogo coletivo que é necessário para organizar, mas como um movimento individual pode mudar tudo, uma tomada de decisão certeira dentro da área muda o jogo, muda o fim do jogo. O que a Marta fez pra gente ser campeã da Copa América esse ano é esplendoroso, sabe? Então, é isso, eu fui me apaixonando pelo que acontece dentro de campo, pelo que acontece fora de campo, pela história dessas mulheres, pela história de quem constrói o futebol feminino no Brasil, que é uma contracultura. O Brasil é o país do futebol, mas só contaram pra gente metade da história.
Porque não é como se a gente não tivesse história, mas essa história foi apagada. E tem alguns movimentos para recuperar um pouco, né? O futebol feminino foi proibido por 40 anos no Brasil. Mas a Aira Bonfim, que é uma historiadora, trabalha no Museu do Futebol, ela escreveu um livro sobre, foi proibido, mas foi proibido porque estava acontecendo. E se foi proibido, estava acontecendo e teve que ser proibido, é porque estava incomodando. Então, ela faz uma pesquisa sobre o que era o futebol feminino de 1910 até 1941, o ano da proibição. E tem muita história que não contaram pra gente. Então, essa contracultura... Aguardamos uma série na nossa mesa em breve, Bruno. Vai ter um filme que vai ser feito esse ano. Legal, hein? Bem legal. Sim. Eu fico tão feliz quando eu vejo a torcida do Corinthians abraçando e falando assim, cara, porque eles não gostam de futebol. Eu tenho um espécime em casa, eles não gostam de futebol, eles não querem ver futebol europeu, só querem saber de Corinthians. Então, essas meninas estavam ganhando muito mais do que os homens. E eles falaram... Pô, você tá fazendo o meu orgasmo, meu time? Bora, mulheres! Vamos, mulheres! E enchendo o estádio. Eu acho que a teoria de que as pessoas que só gostam de futebol masculino, elas não gostam de futebol, né? Elas gostam de homem. Porque, é raro, mas acontece muito, desculpa, viu? Quem tava nas Olimpíadas e ganhou medalha de prata, fomos nós. Quem é 9 vezes campeã da Copa América, somos nós. Quem tem a melhor jogadora do mundo de todos os tempos, eleita pela FIFA esse ano, somos nós. Então, será que você gosta mesmo de futebol ou você gosta de homem? Fica a pergunta. Bruno, é sempre muito gostoso te receber. A gente tá doido pra dar o play logo em Máscara de Oxigênios. Não cairão automaticamente. Vamos nessa, vamos assistir e em breve a gente te fala o que pensou. Ai, amei, obrigada. A gente aprendeu. Sempre um prazer imenso estar aqui. Sempre muito carinho conversar com vocês. Obrigada. Obrigada. É isso. Se você gostou, faça esse programa chegar em mais pessoas que querem conhecer dessa gama de assunto, que não é pouco, né? Toda vez que a Bruna vem essa bagunça. Muito obrigada. Mamilos.